explorando o uso adequado dos instrumentos de desenho operando o software GeoGebra. Série Circunferências. Ao utilizarmos a ferramenta GeoGebra para construções geométricas que dividem uma circunferência em N partes iguais e as suas determinadas relações geométricas com os polígonos inscritos ou circunscritos, não precisamos reproduzir nessa ferramenta os processos manuais de desenho. Podemos, por exemplo, construir um polígono regular, cujo lado é AB, e temos 7 lados iguais. Vou alterar as propriedades, deixando ele preto e sem preenchimento. Para encontrar o circuncentro desse polígono regular, nós traçamos as mediatrizes de 2 dos seus lados, sendo esse EF e ED. O encontro dessas mediatrizes determina o centro do círculo que circunscreve, ou seja, o circuncentro desse polígono. Utilizando de forma mais otimizada as ferramentas que o GeoGebra nos disponibiliza, vir na ferramenta definição de ponto médio ou centro e selecionar o nosso polígono, definindo assim o ponto H, que também é o circuncentro do nosso polígono. Perceba que com as ferramentas computacionais, praticamos um pouco menos as relações geométricas entre os polígonos, pontos, retas ou segmentos que compõem essa figura geométrica. Para construir o circuncentro, podemos traçar um círculo, sendo dado o seu centro e depois um ponto desse círculo. De forma análoga, poderíamos encontrar o ponto de tangência entre essa mediatriz e um dos seus lados, definido aqui no GeoGebra pelo ponto I. Ao criar uma circunferência com centro em H, com raio até o ponto I, desenhamos a circunferência inscrita nesse polígono. Esses círculos também poderiam ser definidos traçando o ponto médio entre 3 segmentos, que no GeoGebra é apenas solicitar ponto médio ou centro, o mesmo comando que a gente definiu o centro do polígono, e construir o círculo dado 3 pontos deste círculo. Se fosse o meu círculo circunscrito, eu pegaria 3 vértices aleatórios e ele construiria o círculo circunscrito. Para o círculo inscrito, mais uma vez utilizando a ferramenta círculo definido por 3 pontos, selecionaria 3 pontos médios dos lados do meu polígono. Construímos a mesma resolução do problema exposto, que era circunscrever ou inscrever um círculo em um polígono regular, utilizando diferentes ferramentas dentro do software GeoGebra. Vamos resolver agora um problema de retificação de arcos ou circunferências no GeoGebra. Inicialmente, vamos interpretar o enunciado. Construa a retificação de um arco central com raio de 3 cm e amplitude de 132 graus. Veja como é importante conhecer a morfologia da circunferência para identificar o que é um arco central e, assim, conseguir realizar a sua construção geométrica. Vou desenhar um segmento de comprimento fixo com tamanho de 3 centímetros, que corresponde ao meu raio, e marcar sobre ele um ângulo de amplitude fixa igual a 132 graus. Sempre indicando que aqui o GeoGebra informa quais são os passos da gente utilizar essa ferramenta.
selecione um ponto, um vértice e a amplitude para o ângulo. Então, eu quero que o meu vértice seja o A, cliquei no B, cliquei no meu vértice e entrei com a amplitude de 132 graus. Como eu quero que meu ângulo apareça acima do segmento AB, vou manter o sentido anti-horário. Ok. Do ponto B, ele traçou um ponto B', aonde os lados equivalem a 3 centímetros. Desenhado os lados desse ângulo e fixada a sua amplitude, traçamos agora um arco circular. Selecione o centro e depois 2 pontos. Selecionado o centro, selecionei o ponto inicial, selecionei o ponto final. Na minha janela de álgebra, automaticamente já é sinalizado qual é o comprimento desse arco. Para me sinalizar no desenho, eu posso pedir o comprimento, selecionar o arco e ele vai me informar que o comprimento do arco é 6,91. Como eu preciso da retificação dele, precisando ser representado de forma retilínea, construo um segmento de comprimento fixo e, para assegurar que ele terá o mesmo comprimento do meu arco C, eu boto igual a C. Ok. Conferindo, o comprimento do meu segmento é 6,91. Quando vocês gravarem esta resolução de exercício para postar no Moodle, deixem sempre visível os comprimentos dos dados que foram dados, no caso, o ângulo de 132 graus e o nosso raio, ou o comprimento do lado desse arco. O comprimento do arco e o segmento CD, que é a resposta do nosso exercício, destacar em uma cor diferente. Indicamos a cor azul. Para manter a proporção das unidades de medida, vimos em Arquivo, Visualizar impressão, ou digitamos no teclado Ctrl+P, e definimos que queremos esse desenho em escala, de 1 para 1, onde uma unidade desenhada corresponde a 1 centímetro. Colocamos o nosso nome no lugar de autor e identificamos o título como o enunciado da tarefa respectivo à resposta que está sendo impressa. Imprimir. Para quem tem o Adobe PDF instalado no computador, seleciona como primeira opção o Adobe. Para quem não tem o Adobe PDF, pode escolher a opção Microsoft XPS Document Writer. Vai ser gerada uma imagem com extensão XPS. Como primeira opção, escolhi o PDF, OK. Ele vai abrir a janela do meu computador, eu vou escolher um local e eu vou identificar. O nome do arquivo deve ter o nome do aluno, que é o seu, underline, resposta da tarefa 1, T1, repetindo. Iniciamos a nomenclatura do arquivo com o seu nome. Em seguida, underline, escrevemos a palavra resposta e, respectivamente, a tarefa que eu estou postando ou salvando como resposta, eu boto T1 para a tarefa 1, T2 para a tarefa 2 e assim sucessivamente. De posse desse arquivo, que está
Salvo no meu computador, agora eu posso ir para o Moodle e postar a resposta das minhas tarefas. Todas essas instruções de como realizar a impressão das respostas das nossas tarefas podem ser consultadas no arquivo Ementa da Disciplina. A importância de seguir esses passos para a postagem das respostas é que você forneça um arquivo na escala correta e que o tutor possa utilizar o gabarito confeccionado para a correção das questões. Obrigada e pratique com as nossas apostilas.